Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma meditação sobre o Evangelho, sempre às 11h30, aqui no YouTube da Obra Lumen e às vezes também no Instagram, quando dá para a gente fazer ao vivo. Deus abençoe a todos, especialmente os irmãos, as irmãs das casas de acolhimento da Obra Lumen que nos acompanham todos os dias aqui. Viu? Estamos juntos, pessoal. Vamos lá para a meditação de hoje do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Nossa alma seja terra fértil a acolher as sementes da Tua palavra. Ela gere em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Ela seja, mais uma vez, nosso alimento a nos fortalecer, nossa luz a nos conduzir e orientar. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje, pessoal, está em Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, pessoal, nós continuamos aqui acompanhando o Evangelho de São Mateus. Depois da gente passar vários dias lá no Sermão da Montanha, aquela grande pregação com vários ensinamentos de Jesus, a gente começou Jesus desceu o monte onde ele tinha feito a pregação e ele começa a exercer o seu ministério, a sua missão, junto aos enfermos. No primeiro momento, ele cura várias pessoas, ele cura o leproso, cura a sogra de Pedro, cura vários enfermos que vão ao encontro dele. Ontem ele começa a falar um pouco sobre a importância do despojamento. Quem quer segui-lo, seu discípulo, ele tem que ser despojado, porque o mestre não tem nem mesmo onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, ele, na medida em que ele vai exercendo a sua missão junto aos enfermos, curando, libertando as pessoas do mal, purificando as pessoas dos seus pecados, ele vai ensinando os seus discípulos uma série de lições importantes sobre como é que os discípulos devem viver, para que eles devem estar preparados. Ontem ele falava do despojamento, da necessidade do desapego dos bens desse mundo. E hoje ele dá uma outra grande lição aos seus discípulos. Ele entra na barca junto com os seus discípulos, certamente para ir evangelizar num outro lugar, e ele começa a dormir quando aparece uma grande tempestade no mar, e a barca começava a ser coberta por várias ondas. Os discípulos, então, ficaram muito preocupados e acordam Jesus. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo, ou seja, estamos sofrendo. E Jesus responde. Olha a exortação que Jesus faz aos discípulos, a exortação que ele faz a cada um de nós.
Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então ele se levanta, Jesus, ameaça os ventos e o mar e se faz uma grande calmaria. Por enquanto, vamos parar por aqui. Jesus, ele está preparando os discípulos para aquilo que virá. Uma tempestade ainda maior será testemunhada pelos discípulos. Uma provação ainda maior, ainda mais exigente. E que provação é essa que aconteceu no futuro e que parecia que Jesus estava dormindo? Uma provação muito maior do que essa era aquela de Jesus na cruz. Quando ele, num outro contexto, de uma forma diferente, ele dormiu. Aqui era um sono normal. Assim, não é tão normal a pessoa dormir dentro de um barco no meio de uma grande tempestade. Mas, de certo modo, ele dormia como muitos seres humanos poderiam dormir. Na cruz, a morte de Jesus é o seu dormir que parecia, para quem não tinha fé, um dormir definitivo. E diante de um Jesus que na cruz, entre aspas, dormia, o que vai ser de nós? Os discípulos naquele momento estavam tão apavorados que eles fugiram de fato. Na sua grande maioria, eles saíram dali, se afastaram da cruz, se afastaram do Calvário. Mas se depois de um tempo, Jesus, nessa passagem de hoje, ele acordou e acalmou a tempestade, na cruz ele fez a mesma coisa. Depois de um tempo em que aparentemente ele dormia, ou seja, ele estava ausente da situação, ele ressuscita. E o verbo para ressuscitar é o mesmo verbo que está no Evangelho de hoje, quando diz no versículo 26, então Jesus, levantando-se, ressuscitar, na língua da Bíblia, é a mesma palavra usada para levantar. Então é a mesma coisa que dizer, Jesus ressuscitando, ele acalmou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Isso aqui é um prenúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus estava preparando os discípulos para o momento em que aparentemente ele iria estar ausente. Ele iria estar dormindo, na verdade ele iria estar morto. E os discípulos teriam que ter uma fé firme para enfrentar a ausência do Cristo, com a certeza de que ao terceiro dia ele se levantaria, ele ressuscitaria, para mostrar aos discípulos que a fé, a confiança deles não foi em vão. Aqui a gente tem uma série de elementos que a gente pode trazer para a nossa meditação. Em vários momentos da nossa vida, da nossa caminhada junto com Deus, a gente passa por situações em que parece que Deus está ausente. Parece que Jesus está dormindo. E a gente se vê em certas tribulações, provações, perseguições, tentações, coisas que vão tirando a nossa estabilidade. Os discípulos estão numa barca instável, em que o sentimento que eles têm é um sentimento de insegurança diante de uma tempestade que parece muito maior do que aquilo que aquela barquinha pode suportar. Essa barquinha pode representar a nossa humanidade, pode representar a nossa instalação no mundo, pode representar a comunidade, pode representar a igreja. Quando essas realidades que estão nesse mundo, elas são balançadas pelas tribulações. Por tudo isso que eu falei, são balançadas em última instância pela cruz, pela experiência da cruz na nossa vida. O que Jesus quer ensinar para os discípulos nessa passagem bíblica e ensinar também para nós? Diante das tempestades da vida, não desesperarmos. Não. Jesus quer ensinar os discípulos a ter confiança nele. Os discípulos, percebam, deixaram tudo para seguir Jesus. A partir do momento que eles fazem isso, em que eles se consagram, eles se separam da sua vida anterior, da sua vida no mundo, para ser inteiramente do Cristo, eles não precisam mais se preocupar.
Sim, eles vão passar por tribulações, eles vão passar por coisas difíceis que vão testar a fé deles. Mas eles nunca devem enfrentar essas tribulações como pessoas desesperadas, como pessoas que retiram Cristo do centro. Se o discípulo, eles retiram a centralidade do Cristo na vida deles, eles se desesperam. Porque eles vão colocar a confiança deles onde? Neles mesmos, nos barquinhos, no próprio mar, na própria tempestade, ou seja, nas coisas deste mundo. É claro que não vai dar certo. É claro que esse discípulo que fizer isso, ele vai se desesperar. E corre o sério risco, inclusive, de desistir do discipulado, de simplesmente não aguentar mais. Só existe um jeito do discípulo perseverar. É colocar sempre a sua confiança no Cristo. É colocar sempre Cristo no centro. Perceba, no centro do discipulado não estão os meus méritos, não estão os meus potenciais humanos, não estão as minhas próprias forças, não estão as coisas desse mundo, inclusive outras pessoas deste mundo. No centro do meu discipulado, no centro da minha confiança, deve estar a pessoa de Jesus, é por causa dele. Por mais que ele pareça ausente agora, sei lá, eu rezo e eu não sinto mais ele. Eu sou atordoado pelas dificuldades da vida. Antes eu conseguia ver muito facilmente Jesus nessa situação e agora eu não vejo com tanta facilidade nessas horas de crise ou nessas horas em que simplesmente a gente não sente mais tão facilmente Deus como a gente percebia antes. A gente deveria lembrar de um grande ensinamento do Padre Pio, grande santo do século XX. Padre Pio, numa de suas cartas aos seus filhos espirituais, ele dizia o seguinte: quando nós estamos começando a nossa caminhada com Deus, para nos atrair para si, Deus derrama sobre a nossa história, sobre a nossa vida, digamos assim, vários mimos, várias coisas que fazem a gente querer se aproximar dele, que faz a gente despertar para a confiança em Deus. Só que à medida em que nós vamos progredindo na nossa caminhada com Deus, ele vai aos poucos retirando essas coisas. Para que ele faz isso, diz o Padre Pio? Para fazer com que a gente aprenda a confiar em Deus, não por causa das coisas que ele nos dá, mas por causa de Deus mesmo. É isso, é essa mentalidade que a gente deveria ter sempre que a gente enfrenta uma provação, uma crise, uma perseguição, sempre. É ter a certeza de que Deus permite aquilo para fazer com que a nossa fé amadureça. Assim como ele permitiu que os discípulos passassem por essa tempestade, para fazer com que eles amadurecessem na fé. Jesus permite essas coisas para que a gente cresça na nossa confiança em Deus. Às vezes, é para a gente deixar de confiar tanto na segurança que o dinheiro traz, deixar de confiar tanto na segurança que aquela estrutura humana traz para a gente, é deixar de colocar a nossa confiança tanto naquela outra pessoa. Esses momentos de crise, esses momentos de instabilidade, em que a barquinha parece muito frágil para tudo aquilo que está vindo, nessas horas é Deus dizendo: olha, eu permiti isso para que você aprenda a confiar mais em mim. Não nas coisas que eu coloquei na tua vida, mas em mim mesmo. Nós precisamos disso para reordenar a nossa vida, para talvez recolocar Deus no centro. No centro da nossa confiança não devem estar coisas ou pessoas que não sejam Deus. Se a gente se desespera diante dessas situações de tempestade, é porque, de algum modo, Deus ainda não está totalmente no centro. Aproveitemos essas provações, essas situações difíceis, essas situações de cruz, para nos reinstalarmos corretamente no mundo, para reordenarmos as coisas, para recolocarmos Deus no centro. Os discípulos, no fim da passagem de hoje, dizem, admirados: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando nós colocarmos Deus no centro e enfrentarmos essas dificuldades
a partir da centralidade do Cristo, nós vamos entender quem Ele é. Ele é capaz de se levantar, Ele é capaz de ressuscitar e trazer paz à nossa vida. O encontro com Cristo ressuscitado na nossa vida traz em nós um novo vigor, um novo ânimo, uma fé mais firme, que nos faz sermos, na verdade, o ressuscitado na vida dos outros. Quantas pessoas precisam da presença do ressuscitado a partir de nós, para que elas tenham um novo ânimo, um novo vigor, para que elas se sintam amadas, para que elas conheçam o rosto de Deus. Quem sabe a presença do ressuscitado na vida de muitos que estão atordoados pode se fazer presente a partir da nossa própria vida, quando nós traduzimos confiança, paz, misericórdia na vida dessas pessoas. Primeiro, confiemos no ressuscitado, que às vezes parece ausente, mas quer despertar em nós uma fé mais madura. Segundo, acolhamos a graça de sermos o ressuscitado na vida de outras pessoas, que passam por muitas tribulações e que por isso se desesperam, mas precisam da presença de Deus na vida delas, de um Deus que se revela glorioso e real na nossa própria carne, na nossa própria vida, para a vida delas. Sejamos resposta de um Cristo ressuscitado que quer se revelar à vida de tantos. Que as tempestades dessa vida sejam uma ocasião propícia para que nós tenhamos uma experiência ainda mais madura sobre o que é a presença de Deus na nossa vida. Onde há amor, não há temor. Não há por que temer se o Cristo está presente. E mesmo que nós não sintamos a presença dele perto de nós, saibamos, ele está perto. A fé não está sempre no sentir, mas está no saber. Por mais que o que eu sinta agora não seja agradável, mas diga comigo, pela fé, Senhor, eu sei, tu estás aqui. Senhor, eu sei, tu tens poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade, sobre as tribulações desta vida. Tu és poderoso, tu és maior do que tudo isso. Eu sei, eu creio, eu confio. E que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.